Olá pessoal, meu nome é Luiz Augusto e hoje eu vou falar um pouco sobre eletricidade, resistência, fonte de energia e um pouco sobre multímetro. Aqui não será abordado o que acontece em pequenas escalas, eu vou falar sobre os efeitos das correntes elétricas, como medi-las utilizadas em nosso benefício. Para facilitar, vou fazer algumas comparações entre alguns elementos da hidráulica com o uso da eletricidade. E aqui eu estou me referindo especificamente à lei de Ohm. Então o que a gente vai usar aqui nessa brincadeira? Um protoboard, duas pilhas, um LED, alguns fios como jumpers aqui, um potenciômetro e um multímetro. Então pessoal, agora a gente vai lembrar de quando era criança. Provavelmente vocês já devem ter pego uma seringa e visto como ela é, né? O que é uma seringa? É um embolo com um cabo, o corpo da seringa com um bico, e é isso aí. O que acontece? Se aqui dentro tiver água, todo mundo deve lembrar que quanto maior a força que a gente fazia, mais distante ia para a água, não é? Então, a pressão da água saía com muito mais força quando você empurrava o embolo com mais força. Então, com mais força ia mais distante, com menos força ficava mais perto da seringa. Então, pessoal, a ideia da seringa era aquela, e eu vou resumir novamente essa ideia, mas de uma outra forma, para tentar apresentar uma nova perspectiva. Vamos supor que a gente tenha uma caixinha, um recipiente com água e com uma saída, uma abertura. Essa abertura aqui tem uma área que eu vou chamar de C e um êmbolo. Sobre esse êmbolo a gente vai poder colocar pesos, vou chamar de P. E à medida que a gente for variando esses pesos, o que vai acontecer? Esse jato de água vai atingir distâncias mais longas quando o peso for maior, e distâncias menos longas quando o peso for menor. Então, e essa daqui, ó, essa água que está saindo, ela sai e há uma quantidade, existe uma quantidade de água saindo e ela é medida assim, ó, a quantidade dividido pelo tempo. Isso daqui é o que nós vamos medir. Então isso daqui, ó, eu vou chamar de fluxo. Então a gente tem três variáveis importantes aqui. P, que é igual a pressão. C, que é igual à área de saída da água. E F, que é igual ao nosso fluxo. Que é dado que, nesse caso, quando a gente trata de água, ele é dado em volume por segundo. Então, pessoal, a gente tem que reforçar muito bem o que é fluxo. Fluxo é quantidade de alguma coisa por algum tempo. E por que eu tô falando de reforçar muito bem isso daí? É porque a diferença entre a hidráulica e a elétrica é que a gente vai ter que levar em consideração aqui, no caso, quando a gente for tratar das dimensões da nossa estrutura lá, que vai permitir o fluxo ou da nossa energia elétrica ou da água, é que aqui o que está sendo levado em consideração é a área dessa superfície, quando a gente trata de líquidos. Mas quando a gente tratar de eletrônica, o que vai ser levado em consideração é muito mais esse perímetro aqui, ó, ao redor desse círculo. Por quê?
Porque os elétrons, eles fluem pela superfície dos sólidos e não por dentro. Então, agora vamos fazer então a correlação entre esses elementos aqui da hidráulica com a lei de Ohm. Então a gente vai ter de um lado a hidráulica e a eletrônica. Então aqui a gente tem o P, o C e o F, onde aqui é pressão, ali ó, é a área de saída, e o F o fluxo de água. No caso você escolhe o volume que você quer usar, o metro cúbico, milímetro cúbico ou litros, né? E no caso do elétron, o que é o P ali, a pressão? E quando a gente fala de elétrons, a gente está falando de voltagem. Quando a gente fala de saída, agora é a filosofia. O que é a área de saída aqui na eletrônica? Você pode chamar de resistência. Então, se a resistência é zero, então a saída é ampla. Se tem algum valor lá na resistência, é como se você estivesse fechando a saída, a porta da água. Então, aqui temos a resistência. E o que é o nosso fluxo? A amperagem. Então um número de elétrons por segundo. Resistência dado em ohms e volts e V. Bom, então como agora o assunto aqui é eletrônica, a gente pode apresentar uma formulazinha, que é a lei de Ohm. A lei de Ohm, ela diz para a gente o seguinte, que a voltagem é igual a R vezes a amperagem I. Para mostrar que a hidráulica é bem parecida com a eletrônica, a gente vai fazer uma outra experiência mental. Vamos supor que tenhamos uma mangueira. Vamos supor que a gente tem uma mangueira e a gente vai dobrar ela para emendar as pontas uma na outra, formando algo como um toroide. Se essa câmara estiver cheia de água, o que vai acontecer? A gente não vai ter um fluxo aqui, porque todas as moléculas estão cada uma indo numa direção, outra indo em outra. Então não existe uma ordem, não existe um sentido onde todas as moléculas vão. E aí agora, eu quero que vocês imaginem que a gente vai colocar algo equivalente a isso daqui. Isso aqui vai ser o equivalente a uma turbina. Isso daqui é um cooler. E a gente vai colocar ele aqui. E ligar a bateria. O que vai começar a acontecer? Todas as moléculas vão começar a se orientar e seguir um sentido. E vão começar a girar dentro do sistema. Como que a gente vai evoluir mais esse sistema? Agora, vou criar um toroide, e vou colocar uma resistência, uma fechadura aqui, uma chave, um registro. E mais adiante, para provar que o sistema vai estar funcionando, vamos colocar um medidor bem aqui, ó, um indicador. No caso da eletrônica, vai ser uma lâmpada.
Então, aqui, nesse primeiro, onde não existe uma fonte, é equivalente ao que na eletrônica você simplesmente pegar um fio elétrico, dar a volta e encostar as pontas uma na outra e tá aqui. O que é isso? Não tem nenhum fluxo de energia circulando aqui. Já nesse daqui, o equivalente seria isso daqui. Uma fonte. E o sentido da energia seria esse daqui. E o circuito equivalente a esse daqui seria assim. Temos uma fonte, um resistor variável aqui e a nossa lâmpadazinha aqui. E o sentido da corrente desse jeito. Então, e o circuito equivalente a esse daqui na protoboard é esse daqui que eu apresento para vocês. Então aqui eu tenho a minha fonte de energia, aqui são 2 pilhas, totalizando 3 volts. O positivo corre para a bateria, corre da bateria para a lâmpada e passa pela chave, pela nossa chave, o potenciômetro. Olha lá. Eu consigo regular entre o estado totalmente ligado e totalmente desligado. Bom, agora vamos falar sobre o multímetro. Vou mostrar como testar alguns componentes ou alguns circuitos utilizando o multímetro. O que acontece? Aqui a principal função do multímetro para que a gente vai usar é o medidor de voltagem, no caso corrente contínua, a amperagem para corrente contínua e a resistência, que aqui é dado em ohms. Então, agora eu quero que vocês fiquem atentos para essas duas aqui, ó, para voltagem e para amperagem. Por quê? Porque a gente vai seguir os passos de medição bem parecidos, né? Porque o multímetro ele é um equipamento, ele é sensível, você não pode fazer o teste da forma errada. Então, de que forma você vai fazer o teste? Começando aqui pela voltagem. Vamos supor, você quer testar e ver qual que é a voltagem de 2 pontos. Então, você começa no máximo e aí você vai reduzindo. O mesmo para amperagem. Você vai querer testar se a amperagem você começa com uma alta amperagem. Você verifica se é medível aqui na alta amperagem até você encontrar a amperagem correta aparecer no medidor. Então, você pode perceber que na voltagem, na amperagem, a gente começa do maior. Enquanto que aqui a gente, na resistência, a gente começa do menor. E aí só então você vai aumentando no seu medidor até encontrar a medida da sua resistência. Por quê? Aqui provavelmente o que acontece? Aqui ele emite um sinal.
Então, você quando vai testar, você vai começar emitindo sempre poucos sinais, sinais baixos de pouca energia, até aparecer no medidor. Por quê? Porque se você pegar um aparelho com uma resistência baixa e ele for pequeno, e você for testar aqui, o que vai acontecer? É possível que o seu multímetro ele precisa emitir uma energia para poder fazer essa medição, e essa energia vai ser mais forte do que o seu resistor pode suportar. E aí queima o seu resistor. E o mesmo aqui. Se você for testar isso daqui lá no poste elétrico, ou mesmo aqui na tomada, 200 milivolts, se eu for fazer esse teste, aí eu queimo o meu multímetro. E o mesmo aqui para amperagem. Então, agora que a gente entendeu que para volts e amperes a gente testa começando do maior, e no caso da resistência começa testando do menor. Tipos de potenciômetros, né? Ou resistências, resistores, trimpotes. Aqui a gente tem um potenciômetro. Isso daqui é bom para pegar resistências um pouco maiores, né? Geralmente isso daqui é utilizado já em projeto definitivo. Esse aqui é um outro modelo. Também ele é perfeito para um projeto definitivo. E esse daqui, esse tipo de trimpote, esse daqui é melhor para projetos rápidos, assim, para testes. São para os protótipos. E esse daqui também serve para protótipos, né? Perfeitos para se trabalhar com eles. E esse daqui é o resistor mais simples, é o mais barato de todos. E quando é definitivo você não precisa regular. Todos esses outros aqui você precisa, esses outros aqui permitem que você regule. Já esse daqui não. É algo mais definitivo. Então, quando eu estou com o meu projeto pronto, é esses aqui que eu vou utilizar. E esses aqui é o que eu utilizo nos meus projetos. Agora, dos que eu recomendo comprar. Eu recomendo comprar algo assim, ó. É muito mais fácil de utilizar. Ele já permite que você coloque na protoboard sem muitos problemas. Além disso, a chave reguladora ela é plástica, o que vai permitir você fazer a regulagem sem interferir no circuito, o que poderia atrapalhar nas suas medições se você estivesse medindo. Bom, quanto à compra dos resistores, né? Eu sugiro que vocês se concentrem nesse tipo de resistorezinhos, né? E comprem nas seguintes escalas. Eu busco sempre ter resistores assim, de 100 ohms, multiplico por 100, que daria 100, daria 10 kilo ohms, ou multiplicaria por 100 de novo, dando 1 mega ohm. Então, o que eu recomendaria vocês terem? Mais ou menos uns 20 de cada um desses. E no caso desses aqui, ó, também vocês buscarem comprar uns 3 desses nessa medida e uns 3 desses nessa medida. Vocês acham que estarão bem servidos se iniciar seu kit com esses dois tipos de resistores.